Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor André Vale. Eu estou começando aqui uma série de vídeos para poder abençoar a sua vida com a palavra de fé e reflexão da parte do Senhor em nome de Jesus. Para aqueles que não me conhecem, vão estar recebendo esses vídeos aqui pela rede social. Sou pastor da Igreja Batista Tempo de Avivamento aqui no bairro Belmonte. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa tarde em nome de Jesus. Então você que posteriormente estiver recebendo esse vídeo, eu tenho certeza você será abençoado e edificado em nome de Jesus. Eu quero nessa tarde falar sobre um texto muito poderoso da palavra de Deus que está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo de número 44. Vou ler e eu gostaria que os irmãos estivessem ouvindo e sendo abençoados em nome de Jesus. Pois bem, queridos, o texto diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e abençoai aqueles que vos amaldiçoam, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz com que o sol se levante sobre os maus e também sobre os bons, faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazeis também os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Da mesma forma, fazem também os publicanos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse texto está nos falando acerca do amor. E a Bíblia, na realidade, ela nos fala sobre o amor de uma forma muito interessante. Por quê? Porque quando você lê o verso 44, o texto diz assim: Eu, porém, vos digo, diz Jesus, amai os vossos inimigos. Então Jesus já começa dizendo sobre o amor para com nossos inimigos, aqueles que nos fazem o mal, aquele que nos perseguem, aquele que nos desejam o mal. E Jesus diz assim: abençoai o que vos amaldiçoam. Preste atenção nesse texto. O texto está dizendo: abençoe aquele que te amaldiçoa. Nós vemos pessoas que infelizmente, em vez de abençoar, têm amaldiçoado. E o texto nos diz assim: olha, ame os teus inimigos, as pessoas que se levantam contra a tua vida, e abençoe aquele que vos amaldiçoa. E o texto continua dizendo assim: fazei o bem àquele que vos odeia. Então faça o bem àquele que te deseja o mal. Então se tem uma pessoa que lhe deseja o mal, faça o bem para ela, abençoe a vida dela, ore por ela, porque isso é ser cristão verdadeiramente. Então o que é ser cristão, pastor André? Ser cristão é amar aqueles que se colocam na posição de inimigos, aqueles que muitas vezes nos amaldiçoam, nós devemos abençoar. E aquele que nos odeiam, nós devemos orar. A Bíblia diz: orai por aqueles que vos tratam com maldade, aqueles que tratam cada um de nós com maldade, nos desejam mal e também nos perseguem. Aquelas pessoas que têm te perseguido, quantas vezes nós não vamos para a rede social para nos defender, para poder falar que não estamos errados, para poder atacar e criticar aqueles que nos perseguem, batemos no peito e falamos que somos cristãos. Quantos pastores aí você não vê tomando esse tipo de atitude? Vão para a rede social se defender, vão para a rede social falar que são homens de Deus, que o Senhor é com eles e que Deus vai tratar com aqueles que têm perseguido sua chamada e seu ministério. Eu quero dizer para você, pastor, quero dizer para você, amigo, que o Evangelho de Jesus não é isso. Deus não te chamou para que você se defenda, mesmo porque à medida em que eu me defendo, eu estou tirando de Deus a oportunidade de ser minha justiça. Estou tirando de Deus a oportunidade de me defender. Então essa palavra vai para você, amigo, vai para você, pastor. Não precisa ficar se defendendo na rede social, não precisa ficar se defendendo no meio das pessoas, mesmo porque o Senhor é a sua justiça. Então se tem alguém lhe perseguindo, ore por ele, interceda por ele. Entenda que o Senhor te chamou para amar, o Senhor te chamou para abençoar aquele que te amaldiçoa. Imagine, a pessoa está te amaldiçoando e em vez de você se defender, você vai abençoar a vida dessa pessoa. A pessoa está te perseguindo e em vez de você retribuir a perseguição, Jesus nos ensina, em vez de perseguir, em vez de retribuir a perseguição, nós devemos orar por eles. Isso é o Evangelho de Jesus. Então, se você tem praticado o contrário, eu quero deixar essa palavra para você nessa tarde. E eu quero dizer para você, querido, mude a sua mentalidade, mude a sua concepção, porque a verdadeira maturidade espiritual se consiste nisso.
se consiste em entender o propósito de Deus e orar por aqueles que nos perseguem. Ame, porque isso é o Evangelho de Jesus. Jesus nos amou. A palavra de Deus diz que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, mas não abriu a boca. E a palavra do Senhor diz que na cruz ele poderia, como filho de Deus, ter amaldiçoado todos aqueles que estavam à sua volta. Mas, no entanto, Jesus olha para todos aqueles que estavam à sua volta e diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então quero dizer para você, perdoe aquele que te persegue, perdoe aquele que muitas vezes tem inveja da sua chamada, porque na maioria das vezes a pessoa que lhe persegue é porque ela tem um desejo no seu coração de ser igual a você, mas não quer orar, não quer jejuar, não quer se consagrar para poder ter uma vida semelhante à sua. Então você que está ouvindo aqui, recebendo essa palavra, saiba que o nosso Deus, ele é justo. A Bíblia fala que o mesmo sol que nasce para o justo, nasce para o ímpio. A mesma chuva que desce para o justo, desce para o ímpio. E o texto termina dizendo assim: se nós amamos somente aqueles que nos fazem o bem, o que estamos fazendo de mal? Se nós cumprimentamos somente aqueles que são nossos amigos, não seremos diferentes dos publicanos. Se nós saudarmos somente aqueles que nós achamos que são aquelas pessoas dignas, o que nós estamos fazendo demais? E o texto termina dizendo no verso 48: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus está nos falando acerca da perfeição. Jesus está dizendo acerca da santidade. Sede vós perfeitos, buscai a cada dia a perfeição, buscai a cada dia a santificação. Não aceite pessoas dizer para você: você não tem condição de se santificar, você não tem condição de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não tem condição de abrir mão do pecado, porque o que eu tenho ouvido nos dias de hoje é: todos nós somos pecadores. Não, irmão, nós não somos pecadores, e a Bíblia não nos ensina que nós somos pecadores. Nós somos santos fugindo do pecado. Nós somos santos que decidimos no nosso coração não viver uma vida de pecado. Nós somos santos buscando nos aperfeiçoar. Teremos momentos, às vezes queremos errar, queremos deslizar, falhar ou cometer algum tipo de falha. Mas uma coisa nós temos certeza: somos pessoas direcionadas pelo Espírito Santo. E sendo direcionados pelo Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça, nos levando ao verdadeiro arrependimento. Então se santifique em nome de Jesus. Ame aquele que vos persegue. Abrace aquele que vos persegue. Tem alguém que faz fofoca com teu nome, tem alguém que fala mal de você, tem alguém que muitas vezes se levanta contra a tua vida, você não entende o porquê, você não compreende o motivo pelo qual ele tem feito isso. Não se preocupe com essas coisas, faça a obra de Deus, coloque a mão no arado e tenha certeza de uma coisa: orando por ele, a Bíblia fala que amontoarás brasa sobre a cabeça daquele que vos persegue. E então o Senhor irá agir com justiça. Descansa teu coração, fica firme na promessa. Essa é uma das palavras que a gente começa a partir de hoje a ministrar no teu coração. Todo dia uma palavra para poder abençoar a sua vida aí nas redes sociais. Fica ligado aí, nos segue lá no Facebook, nos segue lá no Instagram. Passa para as pessoas, compartilha esse vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A maioria dos meus vídeos vão estar lá no Instagram, na minha página, viu? Pastor Carlos André Vale. Entra lá em nome de Jesus, compartilhe nosso vídeo, que eu tenho certeza não vai edificar só a sua vida, vai edificar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Fica com Deus, queridos, e até o próximo vídeo em nome de Jesus.